Ok, não apareceu. Eu vou tocar o barco aqui. Não sei o que está acontecendo com o meu vídeo aqui, mas vamos tocar o barco aqui em nome de Jesus. Acho que se o pessoal estiver assistindo aí, conseguindo ver, tá? Só me dar um toque aí. Se eles estiverem vendo, maravilha, já a missão está cumprida. Então, vamos aqui tocar a entrevista aqui em nome de Jesus. Willy, seja bem-vindo aqui em nome de Jesus, meu amigo. Amém. Obrigado, meu querido. É uma alegria poder compartilhar um pouquinho com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado pela paciência aí. Graças a Deus deu certo e espero que dê certo aí até o final. Amém. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos interceder para que tudo dê certo aqui. Só não está dando meio. Aqui está 50%. Mas vamos fazer a entrevista aqui pelo jeito. O mais importante não é a imagem. O mais importante aqui para nós é o conteúdo que é importante. A gente vai falar um pouquinho sobre o Missão Portas Abertas, esse trabalho tão incrível que vocês fazem. Ô Willy, conta para nós, explica para a gente o que é o Missão Portas Abertas, como nasceu, qual a missão específica deles. Legal. Bom, a Missão Portas Abertas, ela surgiu aí, esse ano vai completar 70 anos, tá? São 70 anos no mundo. Glória a Deus! E esse trabalho surgiu lá em 1955 na Holanda com o irmão André. O irmão André ele ficou conhecido aí como o contrabandista de Deus, exatamente pelo trabalho de levar Bíblias secretamente para países que naquela época faziam parte da antiga União Soviética e não havia abertura, né, para se ter Bíblias, não havia possibilidades, né, de se ter igrejas livres, todas eram controladas. E o irmão André, com seu Fusquinha, muitos aí já conhecem a história do Fusquinha que ele possuía, carregava as Bíblias no bagageiro do Fusca. Quem andou de Fusca aí sabe que o bagageiro, né, é naquela parte ali da frente. Então o irmão André enchia de Bíblias o bagageiro do Fusca, viajava para os países da antiga União Soviética e chegava lá, distribuía Bíblias para os irmãos. Mas o fato curioso, né, que a gente sempre compartilha quando a gente tem oportunidade, é que essas Bíblias eram proibidas. Eram materiais ilegais, eram materiais proibidos de entrar naqueles países da antiga União Soviética. Então, todos os guardas paravam, revistavam os carros e o irmão André orava, né? A oração dele era direcionada exatamente para que Deus cegasse os olhos daqueles homens, para que eles não enxergassem as Bíblias. Então, o irmão André, ao seguir, os guardas abriam o bagageiro, revistavam todo o carro, não encontravam nada e diziam que ele poderia seguir viagem, né? Então, a Portas Abertas, ela surge nesse contexto. O irmão André não pretendia iniciar uma grande missão. Hoje a gente já tem aí, nesse ano, completa 70 anos. E o trabalho, desde o começo, ali em 55, né, na época conhecida como Cortina de Ferro, desde aquela época era fortalecer os cristãos que eram perseguidos, né, com Bíblias no começo, mas depois se viu a necessidade de fortalecer com outras coisas, como, por exemplo, treinamento para pastores e líderes, né, ajuda socioeconômica. Hoje, a Portas Abertas, e a gente vai falar ainda mais sobre isso, atua em muitos países com diversos projetos. Mas o comecinho foi exatamente desse jeito aí que eu lhe compartilhei. E ele tem um livro, né, que é O Contrabandista de Deus, que é onde ele conta a sua história. Que legal, que legal. É um trabalho importante, pelo menos a gente vê essa questão de você ver esse trabalho missionário, né? E ainda mais nesses países em diversos países onde o evangelho é ou restrito ou absolutamente não existe, podemos dizer assim. Mas a missão nossa é essa, né? E de pregar o evangelho a todas as nações, né? Então nenhuma nação pode ficar de fora. Então que importante é esse trabalho, como e aí há quase 70 anos aí, em nome de Jesus, fazendo a diferença aí. O Willy, conta pra gente. Eu descobri uma estatística aqui que pelo menos 1 a cada 7 cristãos são perseguidos no planeta, né? Qual o fator principal que se explica esse tipo de perseguição, essa questão de
de confrontos, eu não sei se as guerras estão incluídas nisso. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Sim, as guerras elas acabam influenciando, mas esse número ele eu poderia dizer, a parte, né, disso. A gente está falando exatamente de cristãos que estão perseguidos exclusivamente por causa de Cristo. Muitos deles vivem em países onde tem o contexto de guerra, né, mas não é por conta da guerra, né, que a gente inclui esses números, é por conta especificamente da perseguição. Então, quando a gente pensa aí no mundo inteiro, né, a gente está falando aí cerca de 8 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo, e uma boa parte, né, 380 milhões, né, de cristãos são perseguidos por causa de Cristo. A gente estava falando aí de 365 até pouco tempo, e esse número aumentou, né, diante da pesquisa da lista mundial da perseguição que a gente tem aí, que é o ranking dos 50 países com maior nível de perseguição. Então, essa perseguição ela é crescente. E o principal fator é exatamente a oposição contra o Evangelho, né? A gente encontra isso lá na Bíblia. Para a gente chegar, a gente olha claramente, né? Tanto Jesus Cristo quanto os seus discípulos, Saulo no caminho de Damasco indo perseguir a igreja. Então, é a oposição contra o Evangelho. Então, nesses países, né, quando o evangelho é pregado, quando o evangelho é anunciado, existe oposição, né? Então a gente tem realidades, por exemplo, de maioria muçulmana, países de maioria muçulmana que perseguem cristãos. Essa é boa parte aí da realidade do mapa, né, da lista mundial da perseguição. São países de maioria muçulmana e o cristão ele não tem oportunidade de pregar o evangelho. Ou o muçulmano ele é proibido, né, de abrir mão do islamismo para se converter a Cristo, né? Então começam esses confrontos. Mas tem outras realidades, como por exemplo da Coreia do Norte, que hoje é o país aí que lidera esse ranking, né? É o país com maior nível de hostilidade. Não é a realidade do islamismo, é diferente. Mas assim também você tem a Índia, né? Que é o hinduísmo, em boa parte dela, predominantemente. Então são várias realidades. Você tem a América Latina aqui, você tem a Colômbia, né? Com a presença das guerrilhas, dos grupos armados que se opõem ao cristianismo. Então, é a oposição contra Cristo, contra a pessoa de Cristo, dentro de cada indivíduo, né? Então, esse é o princípio, é por causa de Jesus. E o próprio Cristo, ele fala em Mateus, no capítulo 10, quando ele envia os seus discípulos, ele diz, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, serão odiados de todos por causa do meu nome. Lembra daquele texto quando ele diz, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos? Então, essa é a razão. Agora, isso tem consequências e formas diferentes, né? Acontece em intensidades diferentes, formas diferentes, fontes diferentes, dependendo do país. E, às vezes, dentro de um mesmo país, você vai poder encontrar distinções, diferença de perseguição. Ok. É o assunto que a gente vai tratar aqui dentro dessa live aqui, porque a Portas Abertas soltou nesse início de ano agora a lista mundial com os 50 países onde há o maior nível de perseguição contra os cristãos. E o Willy, fala para nós, você já falou que é o país que mais persegue os cristãos hoje, é a Coreia do Norte, né? Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a realidade dentro da Coreia do Norte. Depois a gente vai falar sobre outros países aí também para destacar nesse ranking, mas eu queria que você falasse especificamente da Coreia do Norte. Por que essa perseguição tão extrema com os cristãos, né? E fala pra gente qual é o critério que vocês utilizam para elaborar essa lista. Legal. A Coreia do Norte, assim, ela não é uma novidade, né? Ela já está aí nessa lista consecutivamente há muitos anos. Teve, pouco tempo atrás, ficou em segundo lugar, na época que o Afeganistão, né, assumiu, na época que teve a invasão, a tomada do poder ali por conta do Talibã, mas ela é de longe, que lidera esse ranking, né, o ranking da perseguição. Então, a Coreia do Norte hoje existe a proibição de você ser cristão, você não tem a liberdade de exercer sua fé, é proibido ter bíblias, é proibido pregar o evangelho,
a gente tem há uma série de restrições, né, por conta da fé. Então, por exemplo, na casa de cada norte-coreano precisa ter a imagem do Kim Jong-un ali. Né? Aquelas imagens, ela precisa estar numa parede que seja uma parede limpa, que não, vamos dizer assim, que não dispute espaço com absolutamente nada. Então, naquela parede você tem ali uma imagem que é aquele que governa, né? Ele, o seu pai, o seu avô. A Coreia do Norte não é um país, vamos dizer assim, tão antigo, tem pouco mais de 70 anos. Kim Jong-un é quem governa hoje, mas tem o seu pai e o seu avô que já faleceram. Né? Esses homens, embora estejam mortos, são considerados soberanos, são considerados autoridades, são considerados eternos. Então, o norte-coreano, ele nasce e ele vai aprender isso na escola. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns irmãos que fugiram daquele país e eles, na escola, eles são doutrinados a isso, eles são ensinados a isso. Então, não existe uma realidade fora dessa realidade para alguém que nasce ali na Coreia do Norte. É claro que muitos, ao passar do tempo, começam a discordar. Por quê? Embora seja um governo que promete tudo que eles necessitam, em muitos lugares você sabe que há muitas pessoas passando extrema fome, né, pobreza ali naquele país. Já teve anos atrás que teve cerca de 1 milhão de mortes durante um ano ali na Coreia do Norte. Tinha comunidades, imagina bairros pequenos que morria 30, 40 num dia por causa da fome. Então, existem outros fatores, mas a questão da perseguição, embora se tenha a questão econômica que muitos enfrentam, sendo cristãos ou não, a questão da perseguição cristã é muito severa. Se você, por exemplo, é encontrado com uma Bíblia, por menor que seja, isso lhe dá ali a garantia, praticamente, se você for descoberto, de ir para uma prisão. E, além de uma prisão comum, muitos são enviados para campo de trabalho forçado. Você sabe que ali existem muitos desses campos, né, de trabalho forçado, então das 5 da manhã até as 10 da noite, todas as pessoas ali são forçadas a trabalhar. E os cristãos, né, muitos deles, por terem sido descobertos com uma Bíblia, ou de repente, ano passado eu lembro de um testemunho muito impactante, que uma jovem ouvia o evangelho por meio de um rádio. Isso é muito comum ali. Só que esses materiais são proibidos. Né? Então, existem projetos próximos da fronteira para enviar ondas de rádio para chegar ali na Coreia do Norte, para que as pessoas consigam ouvir falar sobre Jesus Cristo. E para muitos, aquela vai ser a primeira, talvez, oportunidade de falar sobre Jesus. Então, Bíblia é proibido. Por quê? A Bíblia vai de encontro com o que é pregado, né, pela ideologia daquele governo, que tem um soberano, que tem uma autoridade, mas quando um cristão é descoberto, a gente sabe que ele tem uma autoridade, que é Deus, né, que tem um único soberano, que é o nosso Senhor. Então, de maneira geral, é assim que funciona ali na Coreia do Norte hoje, e há muitos que estão presos. A estimativa é que seja pelo menos 50 mil cristãos presos dentro daqueles campos de trabalho forçados, que pagam um preço muito alto por causa do Evangelho. Né? Então, de maneira aí breve, essa é a realidade ali da Coreia do Norte. E ela toma esse primeiro lugar exatamente por conta dessa dinâmica que a gente faz com a lista mundial da perseguição. Né? Ela é uma lista que relaciona os 50 países, 50 primeiros países. Obviamente, isso não quer dizer que a perseguição esteja somente naqueles 50. Né? A perseguição ela alcança outros, e essa lista ela vai mudando, eventualmente, algumas numerações, alguns países, a ordem deles, porque a perseguição ela é dinâmica. Né? Então, essa pesquisa ela é composta aí de uma série de estratégias, desde pesquisa de campo, entrevistas, índices, tudo isso vai formando uma numeração. Uma numeração que o resultado dessa numeração, ela vai dando a pontuação e a classificação do país. Né? No caso, a Coreia do Norte ali em primeiro, a Somália também, que cresceu muito, tem crescido muito, o Iêmen. Então, isso forma aí essa quantidade total de pontuação, e essa vai dando a ordem ali, né? Quem é o primeiro lugar, o segundo. No nosso site, você que está nos ouvindo, inclusive,
a gente tem alguns infográficos que mostram exatamente como é que acontece esse processo. O processo de pesquisa, primeiro, né, o processo de entrevista, o processo de busca de informação, levantamento de quantidade de cristãos mortos, quantidade de cristãos presos. Então, tudo isso influencia, né, para que se tenha essa pontuação ali. Então, é bem interessante a gente saber disso, e um fato muito importante também, para você que está nos ouvindo, é que a perseguição ela não se revela somente na quantidade de cristãos mortos, né, por exemplo. Então, que obviamente, a gente pensar assim, é o último estágio. Perseguição, ela se dá também na quantidade de pressão que uma comunidade cristã sofre, né? Por exemplo, desde corte de água, corte de luz, né, a proibição da pessoa trabalhar, a proibição das crianças estudarem em escola. Então, tudo isso também faz parte, além, né, da prisão, além da morte, além das torturas, tudo isso que acontece hoje. Muito impactante isso que você está falando. Depois, no final, a gente vai colocar aqui o site da Portas Sim. Abertas para você poder pegar, né, pegar mais essas informações. Mas é algo que realmente dá-nos a entender, né, o quanto precisamos orar por essas pessoas, né? Por quanto precisamos estar realmente atentos, ligados, né? Nesse tipo de movimento, porque eu acho muito importante. Willy, eu vi um vídeo esses dias que viralizou muito na internet. Eu não sei se é real, de algumas pessoas, alguns cristãos dentro da Coreia do Sul enviando Bíblias através como se fosse de balões. Não sei se eram balões ou eram alguma coisa desse tipo, para a fronteira da Coreia do Norte. Isso é real mesmo? Existe essa. Não sei se você tem essa informação, se é real mesmo essa forma de pregar o evangelho? Existe sim, ela já ocorre há alguns anos, né? Eu não sei de quando é esse vídeo, na verdade, mas é um fato que já acontece quando, né, o vento ele está indo em direção à Coreia do Norte. Em alguns lugares é possível soltar esses balões de ar, né, com textos bíblicos, né, partes da Bíblia ou livros, literatura cristã. Isso é algo que realmente acontece, né? É uma das formas encontradas, porque obviamente o país você não tem possibilidade de entrar, é muito difícil, né? Independente de ser um cristão, já é uma grande dificuldade, né? E essa foi uma das formas aí que Deus deu a muitos irmãos, né? De fazer com que essa palavra ela seja literalmente semeada ali na Coreia do Norte. Willy, queria que você destacasse alguns outros países que estão nesse ranking e trouxesse algumas informações, né, em relação aos tipos de perseguição que são feitos, só, pelo menos alguns, né, só para a gente, não precisa ser muitos, mas só para o pessoal também ter essa informação, não, porque a Coreia do Norte a gente colocou aqui, né, que é o primeiro lugar, né, nessa lista, mas queria que você destacasse também alguns outros. Legal. Um outro país que a gente sempre destaca, né, quando tem oportunidade, é a Nigéria. A Nigéria, uma série de fatores que são assim interessantes, ao mesmo tempo chocam bastante a gente. A Nigéria é um país com mais de 200 milhões de pessoas, né, e uma grande população cristã. Quase que a metade da população da Nigéria é cristã. E a gente pergunta, né, como é que um país que tem praticamente metade da população cristã enfrenta perseguição? Há outros países, por exemplo, que têm maioria cristã e também enfrenta perseguição, né? E esse é um grande desafio para a gente. A Nigéria, na verdade, toda a África subsaariana ali, toda aquela região da África subsaariana é uma região onde a perseguição ela tem crescido, tem se destacado. Dos 10 países com o maior número de mortes de cristãos, pelo menos 8 deles estão ali naquela região. A gente poderia dizer, diante dessa informação, que é a região mais mortal para a Igreja de Jesus Cristo nesse tempo. E isso, meu irmão, é algo realmente muito, muito forte para a gente, né? A região mais mortal para a Igreja. Então, se a gente pensar, somente no ano passado foram
4.476 cristãos que foram assassinados. Na Nigéria foram 69%. Então, aquela região ali é a região onde há maior número de mortes de cristãos. Na Nigéria, especialmente ali, tanto por conta do Boko Haram, né, que é o grupo extremista que atua ali naquela região, e não somente na Nigéria, tem influências em outros lugares ali da região também, Chad, Camarões, né, e também pelos extremistas fulanes, né, que existem ali também naquela região. A igreja ela continua sendo perseguida, embora haja um grande número de cristãos em outra região. Ela é dividida ali por regiões, então região onde há maior presença desses grupos armados, outras regiões onde há menor presença. Então há uma necessidade muito grande, um pedido muito grande aí de oração em favor da Nigéria, e eu diria de toda a África subsaariana, né, que tem enfrentado bastante por conta do extremismo islâmico ali, né? Então é uma região que carece muito das nossas orações. Então você que está nos ouvindo, não se esqueça de orar, né, não somente pela Coreia, pela Nigéria, pela África subsaariana de maneira geral, né? Um outro país também que para a gente leva um destaque muito grande é a Índia, né, que também nesses últimos anos a gente viu e ouviu muitas histórias, muitas situações de perseguição, e hoje ali junto com a China, né, tanto China quanto a Índia, ali cerca de 1,4 bilhão de pessoas cada um, né, e eles basicamente estão ali na disputa, né, do país mais populoso. A Índia também tem perseguido a muitos cristãos, embora haja uma realidade em uma parte da Índia, né, não existe essa mesma realidade em outra parte. Por exemplo, há lugares onde você pode de repente encontrar pessoas com certa liberdade, mas isso não é realidade em outro lugar. É como algo muito parecido com a China, né? E aqui, especialmente para você que está nos ouvindo pela internet, é muito comum algumas pessoas que são de fora do país, elas viajam até aquele país, como por exemplo na China. Se você visitar aquele país, você vai encontrar igrejas na China. Você pode visitar essas igrejas na China, sabe? Você pode ter uma Bíblia, né, como estrangeiro, você pode abrir a Bíblia no meio da rua, ali você não vai ser preso por causa disso, né? Você pode visitar uma igreja que está ali e também você não vai ser preso. A grande questão, e aí é importante a gente saber discernir, conhecer, ter as informações como essa que você está promovendo aqui, se você nasce na China, se você nasce na Índia, por exemplo, você é considerado hindu. Se você nasce em um país de maioria muçulmana, você é considerado muçulmano. Quando eu viajo para algum desses países, é diferente de alguém que nasceu de lá. Quando eu viajo para a Índia, eu não sou um hindu. Eu sou um estrangeiro, eu sou um ocidental. Quando eu viajo para o Oriente Médio, eu sou um estrangeiro, eu sou um visitante, né? Eu sou um ocidental, eu não sou alguém que nasceu e que possui aquela religião. A mesma coisa na China. Na China, por exemplo, embora existam essas igrejas são igrejas controladas pelo governo, pelo Estado. Para você ter ideia, praticamente todas as ruas ali possuem câmeras em frente da casa do morador, câmeras em frente à igreja, e em algumas igrejas, câmeras dentro da igreja. E são câmeras do governo. A China, hoje, ela tem pelo menos 500 milhões de câmeras com identificação facial espalhada. Isso faz com que o trabalho evangelístico também seja controlado. Por um lado, se pode alegar a questão de segurança e muitas outras coisas, mas, por outro lado, muitos trabalhos de cristãos que estão proibidos, que são monitorados pelo governo, fica comprometido. Um chinês, por exemplo, ele não pode pegar, como a gente chega aqui, pegar uma Bíblia e distribuir para pessoas, né, distribuir para amigos, para conhecidos. As igrejas, elas precisam funcionar dentro de um regime de requisitos do governo. Então, ela precisa atender esses requisitos para poder funcionar, para ser uma igreja oficial. Se elas não atendem esse requisito, ela não é uma igreja oficial, portanto, ela não tem autorização.
isso faz com que essa atividade seja ilegal. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, em Ruanda, que fechou milhares de igrejas, se não me engano, foram mais de 4.000 igrejas que foram fechadas, exatamente por causa desses requisitos que não se pode atender. Ou você atende e se adapta, né, e no caso da China se torna uma igreja estatal, ou você não atende e opta pelos cultos domésticos. Só que esse culto doméstico ele vai ser monitorado porque é um trabalho ilegal, né? Qual que é a ideia deles? Qual que é o desejo? Fazer com que eles tenham um controle de toda a atividade da igreja. Então, eles não querem que a igreja ela se espalhe, que a igreja se concentre e seja monitorada. Então, essas são algumas realidades, né, para serem exploradas. E quando a gente vai, por exemplo, ali no Oriente Médio, embora, como eu falei, a gente possa ir como um brasileiro, como um estrangeiro, especialmente o brasileiro, ele é muito mais bem recebido na maior parte desses países do que qualquer outra nacionalidade. Então, chegar ali num país como um brasileiro é completamente diferente de alguém que nasceu lá. Quando nasce, né, em um país de maioria muçulmana, e filhos de muçulmanos, eles herdam a fé dos seus pais. Então, na certidão de nascimento, no documento de identidade, a religião já está estabelecida. Não é a pessoa ter a liberdade simplesmente de estudar e averiguar e tirar suas conclusões. Ela não pode fazer isso. Quando ela nasce numa família muçulmana, ela herda essa fé, e nascer em um desses países, você herda também a fé muçulmana. Isso significa que a pessoa, depois, ela não pode mudar de religião, porque se ela faz isso, ela comete, eu diria que não somente um pecado, que é o pecado de blasfêmia, mas também um crime, né? Porque boa parte desses países de maioria muçulmana, as leis elas são baseadas no Alcorão, que é o que a gente chama de Sharia, né? Que é o conjunto de leis islâmicas. Então, quando alguém abre mão do islamismo, se converte a Cristo, ele não cometeu somente um pecado religioso, ele cometeu também um crime. Então, é por isso que muitos vão presos. Não se tem como você recorrer à justiça em uma ocasião dessa, né? É algo realmente bem, bem complicado. Em alguns dos países que às vezes a gente até evita mencionar, tem cristãos nesse exato momento que foram condenados à pena de morte. Foram condenados à pena de morte pelo fato de se tornarem cristãos. Eram muçulmanos e agora são cristãos. Então, a realidade ela é muito grande, né? A gente tem várias nuances, tem vários detalhes, né, dentro desse contexto de perseguição. Perfeito. É algo muito importante. Estamos aqui com o Willy Menezes, que é representante do Missão Portas Abertas, que trata sobre os cristãos, a igreja perseguida no mundo, né? Então ele está trazendo algumas informações para a gente, como é que é esse nível de perseguição aos cristãos dentro desses países. O Willy, vamos falar, você citou um pouquinho aqui, né, a respeito da Colômbia, vamos especificamente para a América Latina, né, que eu destaquei aqui que dentro desse ranking tem alguns países também da América Latina onde há esse nível de perseguição, como Colômbia, Nicarágua, Cuba, México. Queria que você contasse um pouquinho dessa realidade dentro da América Latina. Legal. A América Latina ela já tem um tempo, né, dentro dessa lista. Alguns países vão mudando de posição, dependendo do ano e do que tem acontecido. Também a Colômbia, por exemplo, ela desceu um pouco mais nesse ranking devido a algumas propostas de acordos, né, entre os grupos armados. Existe a Nicarágua, né, que é um país mais recente nessa lista também devido aos acontecimentos que vêm ocorrendo ali no país, as proibições, a monitoramento de igreja, fechamento de igreja, prisões de cristãos, de qualquer um deles que se opõe ao regime, né, têm sido levados para a prisão e muitos deles continuam presos nos dias de hoje ali em Nicarágua, e não se tem nenhuma liberdade, né, de expressão, vamos dizer assim. E a igreja, ela se levanta, ela se posiciona, ela denuncia as atrocidades, e qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de oposição contra, né, essas ações do governo resulta em prisões ali.
por exemplo, o México, né, que é um outro país, e aqui é muito importante destacar o seguinte, especialmente a Colômbia quanto o México, são países a gente poderia dizer, de maioria cristã. São países que têm grandes igrejas, são países que provavelmente você que está nos ouvindo tem algum amigo que visitou algum desses países e visitou sem problema nenhum. E é exatamente isso mesmo. Você pode pegar o seu voo hoje à noite ali em Guarulhos, pode embarcar, ou de onde você estiver, eu estou aqui em São Paulo, pode embarcar para a Colômbia, para Bogotá, pode embarcar para o México, a cidade do México, e você vai poder passar ali uma semana, você pode trabalhar, você pode viver, eu tenho amigos que já viveram, que vivem ali, e provavelmente nada vai ocorrer, porque você é cristão. E onde é que entra, né, essa realidade de perseguição nesses países que fazem parte da América Latina? Não tem uma lei que proíbe, nenhum deles, por exemplo, a Colômbia, você não vai ter uma legislação que vai proibir o cristianismo ou que vai propor uma outra religião oficial, isso não existe ali, tá? Mas a realidade ela está por detrás do que a gente geralmente vê. Né? Quando a gente pensa no Caribe, a gente vê algo maravilhoso, e é Deus que criou isso mesmo, mas a realidade por detrás daquilo que os nossos olhos alcançam no primeiro momento, ela é bem diferente. Por exemplo, na Colômbia, se você visita as cidades distantes de Bogotá, é uma realidade diferente do que você encontra em Bogotá. Em Bogotá você pode visitar grandes e megas igrejas. No México, também na capital, você vai poder visitar megas igrejas, você vai poder passar férias, você pode passar lua de mel, você não vai ter problema, a não ser que você cause, né? Mas estou falando em contexto de simplesmente você ser um cristão. Mas do outro lado, né, nos interiores, nessas regiões, por exemplo, do México, e aí eu vou falando aqui dos dois ao mesmo tempo. No México você tem cidades no interior onde há proibição expressa de entrada de pastores e pregadores. Há proibição clara, expressa, inclusive em um desses povoados, né, havia uma placa, eu acho que ainda existe nesse momento um outdoor, onde estava escrito exatamente isso: fica totalmente proibida a entrada de pastores e pregadores de outras religiões, aqueles que foram pegos serão submetidos aos acordos, às leis da comunidade. Então imagina, você vai entrar em uma região, em uma comunidade, você tem ali um outdoor enorme com uma frase como essa. Isso está na América Latina. Isso não está no Oriente Médio. Então você bate o olho ali, você tem, agora, eu entro, né, e corro risco de entrar e de ser morto, de ser assassinado ali ou não. Eu lembro de uma história que foi uma história que me marcou muito, inclusive no México, em uma dessas regiões, uma irmã que trabalhou conosco na Portas Abertas muitos anos atrás, recebeu a informação de que existia uma comunidade ali que estava enfrentando a opressão, a perseguição, e ela decidiu ir. E ela escreveu uma carta, né, para essa comunidade. Na carta, basicamente, além de saudação, a questão era se ela poderia visitar aqueles irmãos. E aí ela escreveu aquela carta: posso visitá-los, tal dia. E depois ela recebe o retorno de uma carta. Quando ela abre a carta, diz o seguinte: se você visitar essa comunidade, certamente você morrerá. E aí, o que aconteceu? Essa carta foi escrita naquelas comunidades, até hoje existem as pessoas que comandam, né, pelo chefe comunitário. Foi escrita exatamente por essas autoridades ali. Porque sabiam que ela era cristã, sabiam que ela queria encontrar os cristãos. E agora ela tem a decisão: será que eu vou ou não? Arrisco minha vida para encontrar aqueles irmãos? Ela sabia que eles estavam ali. Ou será que diante dessa ameaça eu devo recuar? Né? Aquela irmã então ora, convoca outras pessoas. Resumo da história: ela vai para lá. E no decorrer do caminho, muitas dificuldades, não é um caminho fácil, né? Caminhos interditados propositalmente. Quando ela chega ali praticamente na entrada daquela comunidade, ela vê uns 4 homens que simplesmente vêm em direção a ela. Ela não sabe quem são. A primeira coisa que ela imaginou
aquele chefe comunitário, ele tem os seus capangas, né? Tem as pessoas que trabalham ali para eles também. Ela imaginou que seria isso. E aqueles homens subiram no carro daquela mulher, na caminhonete. E aí o coração dela já imagina de medo, mas eles eram irmãos que estavam esperando a chegada dela. E aí eles falaram, nós vamos te guiar. Guiaram. Quando ela entra na comunidade, ela observa que a comunidade praticamente estava isolada, estava como se estivesse abandonada. As pessoas elas ficavam dentro de casa e observavam tudo pela janela. Ela entra, vai, encontra os irmãos da igreja. O templo tinha sido destruído, e os irmãos estavam extremamente tristes e impactados por conta disso. Quando ela chega lá, a primeira coisa que ela faz é ouvir as dores daqueles irmãos. Obviamente, ela sabia que a comunidade, os líderes comunitários que eram opostos, né, à ida dela lá, a qualquer momento podia chegar. Então, ela, ao mesmo tempo que estava ouvindo, estava preocupada para saber se alguém se aproximava, né, se aquelas autoridades se voltavam, né, se os capangas, aquelas pessoas que trabalhavam, estavam ali por perto. E ela continuou ouvindo as histórias e orando. Ela ouve e ora. O trabalho dela ali era ouvir as histórias daqueles irmãos e orar por eles. Ela não tinha levado recurso, ela não tinha levado solução, ela simplesmente queria estar com eles e orar. E essa é uma das características, inclusive, do trabalho da Portas Abertas. Existem muitas coisas que a gente faz, né, de treinamento, de ajuda pós-trauma, microcrédito, escolas, advocacia, mas o principal é estar lá com a igreja, ouvir aqueles irmãos. E depois que ela ouviu, ela decide ir para casa. Mas você sabe, já era chegando próximo do almoço, a igreja convida ela para almoçar. E aí ela fica, será que eu almoço ou tento sair sem que seja descoberta? Ela resolve almoçar, ouve, eu lembro muito de uma mãe que estava com recém-nascido ali, e ela ouve aquela história. No final das contas, ela consegue sair salva. Nada aconteceu com aquela mulher. E o interessante dessa história é que, anos depois, ela encontra um outro homem, né? Ela não era ali do México, ela encontra um outro homem, uma outra pessoa que tinha contato com essa comunidade. Então, imagina anos depois. Para ela, a história tinha acabado ali, ela não sabia o que tinha acontecido depois. Né? Se o líder ali da comunidade tinha piorado a situação da igreja, o que tinha acontecido. E ela senta com esse homem que conta para ela o que aconteceu depois que ela saiu, né? Durante esses anos que ela ficou ausente. E o que ele conta basicamente é o seguinte, que o líder da comunidade foi até a igreja para saber por que eles tinham recebido a visita de uma mulher de fora, e o que ela tinha ido lá fazer. Eles sabiam que ela tinha visitado, mas eles queriam saber o que estava acontecendo. E a igreja, aqueles irmãos começam a compartilhar com a autoridade, com o líder comunitário, dizendo que recebeu essa irmã e que ela simplesmente foi para ouvir as suas dores. Ouvir, chorar com eles e orar. Ouvir, chorar com eles e orar. E foi exatamente isso que ela fez. Só que aquilo constrangeu aquele homem de tal forma que ele pensou, ele como líder, né, da comunidade, não houve aquelas pessoas que vivem ali, uma pessoa de outro país arriscou a sua vida, sabendo que ela poderia ser morta, para chegar até lá simplesmente para ouvir, não foi levar recursos, não foi levar nada, ouvir as dores e orar com aquelas pessoas. E aquilo constrangeu aquele homem de tal forma que depois daquela experiência, e aí é Deus fazendo realmente a sua obra, aquele homem decide reconstruir aquela igreja. Então, as autoridades daquela comunidade reconstroem aquela igreja. Ele depois começa a frequentar aquela igreja e aqueles líderes, né, junto com eles, que antes ameaçavam aquela mulher, destruíram aquela igreja, passam a frequentar aquela igreja. Então, para a gente ver como Deus continua fazendo milagres, né? Amém, amém. Olha o quanto é importante, né? Independente da situação e do risco, né, que se corre, mas que se Deus faz as coisas, quando Deus está nisso, né, a transformação ocorre de uma maneira realmente sobrenatural. Isso é incrível. Com certeza, essa é uma de várias histórias que com certeza existem, né, dentro desse trabalho, né, Willy?
Essa é um pouquinho ali da história do México, né? Para vocês ouvirem, né? E saber que é difícil, por mais que se esteja aqui na América Latina, por mais que o México seja um país que exista a liberdade, né, na capital e em muitos outros lugares, mas há regiões, né, há estratégias do narcotráfico, de grupos criminosos que pressionam cristãos. A mesma coisa acontece ali na Colômbia, não é diferente. Bogotá tem igrejas, pequenas, médias, megas igrejas, igrejas que cabem aí 20 mil pessoas a cada culto, mas conhecendo as cidades distantes da grande cidade, dos pontos turísticos, né? Provavelmente você conhece ou ouviu alguém que veio da Colômbia e cristão não vai ter problema. Mas há regiões na Colômbia que hoje ela é literalmente comandada por esses grupos, não somente pelas Farc, que são as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, os paramilitares, o Exército de Libertação Nacional e muitos outros grupos, são vários grupos, que controlam, que comandam regiões no interior da Colômbia. E quando eles governam em determinada região, as pessoas precisam submeter as suas leis. Né? As escolas, os negócios, os hospitais. Então, você vive numa região comandada por um desses grupos, todas as organizações, né, todas as empresas, né, desde questão de saúde, escola, como eu falei, se submetem, precisam se submeter. E a igreja que está lá não é diferente. Então, há lugares, por exemplo, no interior da Colômbia, que se pode ter uma igreja. Há lugares que você pode ter um templo, pode se reunir. Mas você não pode sair depois das 18. Você não pode sair antes das 6 de casa. Se você for descoberto, se você está fora do trajeto, em locais que não pode sair, em ambientes que você não pode sair de casa fora desses horários, é preso por quem comanda naquela região, que é a guerrilha. E a pessoa recebe uma notificação, recebe ela e a família. Se acontece novamente aquilo com essa pessoa, ela vai ter que pagar, muitas vezes, um trabalho forçado, e aí vários outros tipos de punição. E há locais onde não se pode pregar publicamente. Então imagina que no interior da Colômbia, comandado por esses grupos, há lugares onde se pode ter uma igreja, mas você não pode pregar. Então você pode cultuar ali dentro, desde que também não denuncie nenhuma das injustiças que os grupos armados cometem. Você pode participar lá e participar na sua casa. Quando você começa a pregar o evangelho, esses grupos começam a ameaçar. Né? Ano passado, inclusive, a gente trouxe aqui no Brasil um irmão que ele é um ex-guerrilheiro. Ele perseguia cristãos, ameaçava cristãos que pregavam ali naquela região, e a história dele é uma história bem incrível, né? Mas ele fazia exatamente isso, perseguia cristãos que evangelizavam nessa região. E a gente está falando de país que faz fronteira com o Brasil, né? Que está aqui do nosso lado. Impressionante. Impressionante isso. Willy, existem histórias aqui de perseguição dentro do Brasil? Assim, claro, a nação brasileira é uma nação livre para a gente poder pregar o evangelho. Aqui a gente não tem tanta restrição quanto diversos outros países. Mas vocês, já do Portas Abertas, vocês já tiveram alguma história em relação à perseguição dentro da nossa nação? Olha, a Portas Abertas, ela trabalha exatamente dentro dos países, né, que estão naquela classificação. São os 50 países, né, da lista mundial da perseguição, e os demais países, que no nosso site, você que está nos ouvindo aí, também pode encontrar a relação desses outros países além dos 50. Então, hoje a gente não tem acervo de informação daqui do Brasil, então a gente não trabalha com a nação. É claro, né, assim como eu já ouvi, provavelmente você que está nos ouvindo também pode ter ouvido relatos de pessoas que se converteram e a família não gostou, colocou para fora de casa. Só que essas são realidades que eu poderia dizer muito pontuais, né? Então, acaba que existe uma urgência muito grande em outros países. A gente também não pode garantir que o país nunca entre nessa lista,
Até porque há países, mesmo no Oriente Médio, que antes não existia perseguição, né? Síria não foi um país que foi sempre assim. Burkina Faso, por exemplo, também ali na África, era inclusive vamos dizer assim, um modelo, um exemplo de um país pacífico, porque dentro de Burkina Faso, em algumas regiões, se vivia cristãos e se vivia muçulmanos dentro de uma mesma comunidade. Então você estava em um lugar onde você tinha muçulmanos e tinha cristãos vivendo pacificamente, mas hoje essa não é mais a realidade. Ok, perfeito. Willy, fala então pra gente como a igreja brasileira pode, como é que ela pode, de alguma forma, poder ajudar esses irmãos que vivem nessas regiões assim mais violentas e em que há essa intolerância contra os cristãos dentro do mundo. Como a igreja brasileira pode ajudar? Beleza. Quando a gente visita, quando a gente pergunta, né, para a igreja perseguida, para esses irmãos, e aqui eu vou trazer a primeira resposta que vem deles, na verdade. Em algumas ocasiões, quando a gente está no campo, quando a gente tem oportunidade, não somente eu, mas muitos outros irmãos, quando a gente tem a oportunidade de estar com eles, e perguntar para eles exatamente essa sua pergunta, o que nós podemos fazer por vocês? O que nós, seja igreja brasileira, e dependendo de cada pessoa que esteja lá, mas cristãos que não são perseguidos, né, que não vivem em um contexto de perseguição, na verdade, como o de vocês, majoritariamente esses irmãos dão uma primeira resposta para a gente, que é oração. E aqui a gente pode imaginar, mas é muito simples, né? É só oração. E eu acredito que a gente precisa crer muito mais ainda do que a gente já acredita no poder da oração. Porque quando a gente olha, a palavra de Deus, ela diz que a oração do justo, ela tem um poder, né? Ela pode muito em seus efeitos, né? Quando a gente visita esses irmãos que estão passando uma necessidade extrema e pergunta o que nós podemos fazer, a primeira coisa é ore por nós. Então, eles sabem mais do que eu, né, da real necessidade. Então, eu gostaria de frisar muito esse ponto, que é a oração pelos cristãos perseguidos. Não é uma oração num dia só, e aqui é o meu desafio maior. É oração constante. Meu desejo é você que está nos ouvindo aí, que ainda não é envolvido com a igreja perseguida, que ore. Ore pelos próximos 10 anos, pelos próximos 20 anos, sabe? Pelos cristãos perseguidos. Então, e a Portas Abertas, ela dá a direção, ela dá as necessidades. No nosso site você pode acessar os pedidos de oração, inclusive tem lá na nossa aba como se envolver, tem lá ore. Então tem todos os pedidos de oração, porque é por meio da oração que as coisas acontecem, sabe? A gente tem muitos outros projetos, eu vou falar disso também, mas se a oração ela não vier primeiro, todas as outras coisas a gente não vai conseguir fazer, a gente não vai poder fazer. Uma casa que a gente constrói para alguém, no outro dia ela pode ser derrubada. A Bíblia que você dá, ela pode ser queimada, sabe? A vida dessas pessoas podem ser tiradas. Então, se tudo é tirado da vida dessas pessoas, se elas não forem fortalecidas por meio da oração, não vai ficar absolutamente nada. Então, a oração é, sem dúvida, a primeira coisa que você pode fazer em favor desses irmãos. Ore pela igreja perseguida. Você pode doar também. Você pode doar Bíblias, você pode doar para poços artesianos em algum desses países, você pode doar para treinamento. No nosso site há formas, ali na aba mesmo, como se envolver, você pode escolher alguma campanha para doar. Então, são vários tipos de campanha: trabalho com crianças, educação, alfabetização, água, poços artesianos, treinamento, distribuição de Bíblias. Então, tem várias campanhas que são disponibilizadas ali no nosso site para ajudar essas pessoas, né? Você pode também nos ajudar a mobilizar outros para essa causa, para abrir os olhos para a perseguição, né? A gente tem aí também possibilidade de você se tornar um mobilizador da Portas Abertas, um voluntário da Portas Abertas. E aqui um convite também muito interessante. Você pode levar essa realidade para a sua igreja. Eu posso visitar a sua igreja, outros irmãos que trabalham conosco podem visitar a sua igreja.
eu não sei, a maioria do público, não precisa ser somente de São Paulo. A gente tem em vários outros lugares, a nossa base ela está aqui, mas em vários outros lugares do Brasil a gente tem pessoas que estão habilitadas para visitar a igreja, trazer mais testemunhos, de repente abrir para perguntas, levar materiais da Portas Abertas. A gente tem aqui os livros do irmão André e outros livros que contam testemunhos também. E essas visitas abre a possibilidade exatamente de você se aprofundar mais, né? E um outro ponto, além das visitas, né, da oportunidade de doação, da oração, eu quero falar sobre a nossa revista. A Portas Abertas tem uma revista, é uma revista mensal, como essa daqui, tá? Você consegue nos acompanhar. Essa aqui é a revista já de fevereiro, Entre Dois Mundos. Aqui tem testemunho do Iêmen, inclusive. Mas essa revista, ela é muito importante porque ela vai te dar condições de conhecer a realidade desses irmãos. Então, dentro da revista você vai ter histórias, né, conteúdo e testemunho dos cristãos. Sempre no finalzinho dela, que eu não sei se dá para o pessoal ver, tem os pedidos de oração, tá? Cada quadradinho desse aqui é um pedido de oração que eu havia mencionado. Então, você pode conhecer o testemunho, você pode orar, e tudo que também for muito mais importante a gente vai colocar tanto aqui na revista quanto no e-mail, né? Então, você pode se tornar, fazer o seu cadastro na Portas Abertas. Eu sugiro você que está nos ouvindo, entra no nosso site, tá? O Instagram já está aqui, né? Portas Abertas coloquei Brasil. O Instagram. Isso, coloquei o Instagram Portas Abertas Brasil aí, para você já seguir. Lá já tem os links para você poder acessar e receber as informações. Pode continuar. Exatamente. E aí o nosso site é fácil, portasabertas.org.br, tá? Pode botar ali no Google, Missão Portas Abertas, clica. Então lá você vai ter um mapa, e aqui é interessante, quem recebeu essa revista de fevereiro aqui, recebeu esse encarte. Aqui é exatamente a lista dos países com maior nível de perseguição religiosa, tá? Então aqui tem todos os países, eles estão mencionados por nível de perseguição. Então todos esses países aqui, dentro do nosso site, você pode encontrar informação sobre cada um deles. É um trabalho muito bom que o pessoal da nossa equipe faz. Você pode encontrar informações sobre cada um dos 50 e dos demais países, né? Desde a história do país, o cristianismo, a perseguição, perfil do país, os pedidos de oração, tem um material riquíssimo ali no nosso site. Legal, Willy, muito bom. Então, você que está nos assistindo aqui, tenha interesse para receber mais informações sobre esse assunto, já sigam o Instagram aqui do Portas Abertas Brasil, acessem o site deles aí, como o Willy aqui citou, e vocês vão ter todas essas informações aí para você poder talvez ajudar, estar em oração por esse pessoal, que eles fazem um trabalho maravilhoso e importante dentro do reino, né? Mais importante, está sendo o evangelho do reino que está sendo levado a essas nações, independente da perseguição. O Portas Abertas é realmente uma referência nesse sentido. Willy, quero agradecer muito aí por ter disponibilizado o seu tempo aí pra gente, poder passar todas essas informações aqui para nós. Foi uma live muito produtiva. Que Deus possa abençoar a ti e ao Ministério Portas Abertas. Amém, meu querido. Eu agradeço muito aí o convite, a sua parceria conosco. Então, de verdade, de coração, muito obrigado aí por abrir essa oportunidade aí pra gente. Pessoal que está nos ouvindo, ou se você está assistindo aí em outro momento também, Deus abençoe grandemente. A gente conta com suas orações, a gente conta com sua parceria. A igreja perseguida, né, conta com você. No final das contas, somos um só corpo, uma só família. Amém. Willy, para fechar aqui a nossa entrevista, aqui, nosso bate-papo aqui, essa live, eu faço algo com os meus convidados, todos os convidados que passam por aqui. Eu gostaria de poder orar pela tua vida, orar pelo Ministério Portas Abertas, se você pode me dar essa permissão? Sem dúvida nenhuma, para a gente é um privilégio, viu? Amém. Pessoal que está nos assistindo, nos ajude agora em oração pela vida do Willy, pela missão Portas Abertas aqui, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Eu abençoo, Senhor, a vida do Willy. Oro pela vida dele, Senhor, por esse
ministério tão abençoado e tão importante na nossa nação e nas nações. Que o Senhor possa cada dia mais dar estratégias para essas pessoas e que eles possam cada vez mais propagar o evangelho do reino. Senhor, que o Senhor possa cuidar, Senhor, de cada cristão nessas nações aonde há perseguição, aonde, ó Deus, o evangelho é restrito, mas eu sei que o poder do alcance do reino de Deus é imparável. E eu sei que o Senhor vai tocar essas nações. Em nome de Jesus, independente de tudo, o Senhor vai fazer essa obra. Por isso que o Senhor possa abençoar o Missão Portas Abertas, com recursos, com o Senhor, com intercessões, e eu creio, Deus, que o Senhor vai fazer coisas poderosas, e vamos colher muitos testemunhos, Pai, de libertação, Pai, de provisão, Senhor, de entrega a Cristo para o louvor da Tua glória. Nós agradecemos, Senhor, por esse tempo, por tudo aquilo que foi compartilhado aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Amém, Willy. Valeu Deus demais, abençoe, meu amigo. Querido. Obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Conta sempre com a Rádio Visionária. A Rádio Visionária é parceira do Missão Portas Abertas. O que a gente puder ajudar, o que a gente puder fazer aí, em nome de Jesus. Quero, quem sabe, a gente poder combinar aí para você. Até eu vou tentar falar aqui com a nossa liderança, com a liderança da minha igreja, para poder fazer uma palestra, né, nesse sentido, né? Para o pessoal ter essa consciência, né? Eu acho muito interessante. Vou conversar aqui com a nossa liderança aqui para ver essa possibilidade. Enfim, estou aqui para poder servir aí no reino, e eu creio que o Senhor vai abençoar cada dia mais o Missão Portas Abertas. Amém. Vai ser uma alegria poder visitá-lo. O pessoal que está nos ouvindo também, já estendo o convite aí também para vocês, tá? Portas Abertas aí tá literalmente de portas abertas para poder ir até vocês e também compartilhar mais sobre esse conteúdo e essas histórias. Legal demais, muito bom. Eu vou informar aqui que nós vamos salvar, vamos deixar essa live salva aqui no Instagram. Eu não sei se vai aparecer a imagem do William aqui, mas nós vamos deixar, porque o mais importante é o conteúdo que está sendo passado nessa live. E também, posteriormente, nós vamos colocar esse áudio na nossa programação, na programação da Rádio Visionária. Então você também vai poder ouvir essa entrevista na íntegra, a qualquer momento, na programação da Rádio Visionária. Então estou deixando esses recados aqui. É isso, estamos finalizando essa live. Muito obrigado aí, valeu demais, Willy. Valeu. Obrigado a todos que nos assistiram aqui, em nome de Jesus. Valeu demais. Deus abençoe a cada um, fiquem com Deus. Sempre as lives aqui, as segundas-feiras e as quintas-feiras, às vezes pode ser que não tenha live, né, nesses dias, mas geralmente vão ser nesses 2 dias. A gente vai estar realizando, estamos voltando a realizar essas lives após 2 anos aqui no Instagram da Rádio Visionária. Então estamos aqui para poder edificar no reino e abençoar ministérios em nome de Jesus. Valeu, gente. Obrigado a todos que nos assistiram. Fiquem com Deus. Até a próxima.